Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima manifestou sua indignação com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em um evento político, assim como com as falas do ministro, demonstrando posição abertamente contrária ao presidente eleito democraticamente pela maioria da população. O deputado dirigiu-se ao ministro. Ministro Barroso, o único poder deste país que não é democrático é o Supremo. O senhor foi escolhido pela presidente Dilma há 9 anos para ocupar o cargo de ministro e tem se comportado como um advogado do PT. Nesse evento, vocês se classificam como sendo um poder do bem, e nós que estamos com o presidente Bolsonaro ou com outro candidato que não seja o presidente Lula, sendo força do mal. O deputado Luiz Lima apontou ainda o papel de outra participante do evento, a Rede Globo, e lamentou o papel a que se presta a emissora na tentativa de determinar o resultado das próximas eleições. O deputado disse: a Rede Globo está mais preocupada em receber honorários pelas propagandas de governo na sua programação do que preocupada com a sociedade brasileira. O deputado apresentou sua hipótese para os estranhos atos de alguns ministros do Supremo e também da velha imprensa. Luiz Lima disse: as pesquisas estão apontando que o presidente Bolsonaro já ultrapassa o presidente Lula. Está aí a preocupação não só dos partidos de oposição, mas também daqueles ministros escolhidos pelos partidos de esquerda, principalmente pelo PT. Eles estão desesperados porque já estão percebendo que daqui a 4 meses e meio começa a campanha e o crescimento do presidente Bolsonaro é inevitável. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, eu venho falar aqui sobre democracia. Parece que o setor judiciário, e especificamente o Supremo Tribunal Federal, sendo representado pelo ministro Barroso, num encontro com a deputada Tabata Amaral, em Boston, com representantes e estudantes da Universidade de Harvard. Primeiro que eu vejo muito pouco a deputada federal Tabata Amaral aqui no plenário. Eu consultei aqui na Câmara, no site da Câmara dos Deputados, ela só fez 5 discursos em plenário, deputado Ottoni, 5, em 2022.
Para quem quer lutar pela democracia, eleita pela população de São Paulo e não está presente nessa casa, e sempre em eventos internacionais, sempre em eventos patrocinados por empresários ligados à esquerda brasileira. Ministro Barroso, o único poder desse país que não é democrático é o Supremo. O senhor foi escolhido pela presidente Dilma há 9 anos para ocupar o cargo de ministro e tem se comportado como um advogado do PT. Nesse evento, vocês classificam como vocês sendo um poder do bem, e nós, que estamos com o presidente Bolsonaro ou com outro candidato que não seja o presidente Lula, sendo força do mal. Deputada Tabata e ministro Barroso, eu sou professor de educação física. Se vocês quiserem me encontrar segunda-feira, 6 horas da manhã, na praia de Copacabana, eu estou ministrando treinamentos de natação para crianças, adultos e idosos. E sábado de manhã também. Foi essa janela de oportunidade, com a indignação do cidadão brasileiro, que proporcionou a renovação de 50% dos parlamentares aqui dessa casa. Ministro Barroso, o senhor foi escolhido apenas por uma pessoa. Esse é um grande erro da nossa Constituição, em permitir que o povo brasileiro não faça parte da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderia ser escolhido por 11 segmentos diferentes do Poder Judiciário, validado pela população, assim como ocorre no Japão. Mas a terceira via é um braço auxiliar do PT. A campanha que a Rede Globo tem feito junto, em concordância com esse evento, que também teve a presença da jornalista da Globo, Natuza, fazendo críticas desrespeitosas, mentirosas em relação ao governo brasileiro. A Rede Globo enaltece o encontro do presidente Lula na mesma linha com o braço de partidos políticos que, infelizmente, estão indo nessa terceira via, e a própria Rede Globo classifica o presidente Lula como terceira via. Lamentavelmente endossado pelo ministro Barroso no encontro em Boston. Um presidente que, quando abre a boca, se torna o principal cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Um presidente que classifica assunto de família como pauta, piorando ainda, classificando pauta como uma pauta secundária e atrasada, que é a favor do aborto, é intolerante, que diz que a classe média esbalda, que a classe média só deveria ter uma televisão em casa. Lamentavelmente, presidente Vicentinho, nós temos posições políticas diferentes, mas a Rede Globo está mais preocupada em receber honorários pela propaganda de governo na sua programação do que preocupada com a sociedade brasileira. Falar que esse governo não é um governo democrata, onde nenhum ator é proibido de atuar, onde nenhum jornal, nenhuma mídia é proibido de expor a sua posição, onde nenhum político tem a intolerância do governo em dar a sua opinião. Vivemos numa plena democracia, ao contrário do que preza o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fica aqui toda a minha indignação, e as pesquisas já estão apontando. O presidente Bolsonaro já ultrapassa o presidente Lula, e está aí a preocupação não só dos partidos de oposição, mas daqueles ministros escolhidos pelos partidos de esquerda, principalmente pelo PT, desesperados, porque já estão percebendo que daqui a 4 meses e meio começa a campanha e o crescimento do presidente Bolsonaro é inevitável. Muito obrigado, presidente Vicentinho. E com a generosidade do seu tempo, eu quero manifestar também que a gente está aguardando um posicionamento, espero que vai ser em breve, o presidente prometeu, sobre a questão do convite ao Alexandre de Moraes, ao ministro. E andando nas ruas nesse final de semana, a cada 3 pessoas, 2 me perguntavam: e aí? Disse, não, calma, vai ser deliberado esse assunto. E ontem, assistindo o Brasil Conference, eu não consegui aguentar assistir muita coisa ali, quando a gente vê 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se prestando um papel
de militância política, dizendo, olha, o senhor sabe que eu tenho críticas aqui ao governo federal, coloco sempre isso, estou em posições antagônicas em certas pautas de interesse direto do presidente da República, questão de arma de fogo é uma delas, mas é o presidente da República, tem a liturgia. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ir lá nos Estados Unidos dizer que o presidente da República é inimigo. Pelo amor de Deus, parece um jogo combinado contra. Isso descredibiliza o trabalho da própria corte, que é fundamental, presidente. É um trabalho importantíssimo para a democracia. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante para a República. Mas quando se vê atitudes como essa, cegas por uma política que eu não posso dizer que é partidária, mas que virou uma política ali mundana, com intervenção em casas legislativas, como a gente viu algumas vezes, inclusive com essa casa, eu acho que isso deixa a gente numa situação muito difícil perante a opinião pública. O Senado precisa agir para barrar essa escalada autoritária. Muito obrigado, senhor presidente.